O seu computador pode ser substituído por um tablet Android? Foi pensando em responder essa pergunta que eu preparei o vídeo de hoje de um relato de uso de como foi ter o Tab S8 Ultra substituindo um dos meus computadores aqui no setup. Bora lá de vinheta porque tem bastante coisa pra gente conversar no vídeo de hoje. Aqui não podia ser um e-mail, a gente tem a premissa básica de mostrar setups úteis e legais para vocês, mas sem trazer muita tranqueira nem nada disso. O nosso intuito aqui é facilitar o dia a dia de vocês com o trabalho e dar dicas de produtividade ou como você pode melhorar o seu setup no dia a dia. Eu recebi há alguns dias atrás um tablet da Samsung, o Tab S8 Ultra, que é o tablet, era até então o tablet mais poderoso da marca. Na verdade, o tablet mais poderoso do mundo Android no mercado nacional. Eu passei os últimos dias, mais especificamente uma semana, usando o Tab S8 Ultra como um substituto de um dos meus equipamentos aqui no meu setup. Eu ainda não fiz um tour aqui no meu setup, não podia ser um e-mail, mas eu tenho a possibilidade de ter dois setups aqui e antes de só entrar um pouco mais na usabilidade, eu quero explicar um pouco dessa diferenciação que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho um setup de escrita, que é onde eu tenho o Nuke 12 Pro, que é um computador, um mini PC que eu já fiz um vídeo aqui no canal para vocês, inclusive, e ele fica dedicado à escrita de roteiros, revisão de vídeos, coisas mais básicas, por assim dizer. Do outro lado, na minha outra mesa, eu tenho uma estação de edição de vídeo, e aí eu tenho a minha máquina mais potente, que é a máquina que eu edito todos os vídeos aqui do canal, que é a máquina onde eu faço todo o trabalho de edição aqui para o canal. O meu trabalho hoje no Podia Ser um E-mail se divide nessas duas áreas. De um lado, roteiro, edição, revisão de textos e revisão de vídeos também. E do outro, edição, e aí toda a edição profissional aqui do canal, ou seja, cor, inserts. Então tudo que vocês veem aqui no vídeo foi editado nessa segunda máquina. Eu recebi esse Tab S8 Ultra e um dos meus questionamentos era se eu conseguiria substituir um desses setups pelo tablet. A gente sabe que um tablet tem as suas limitações, a gente entende que não é todo mundo que vai se beneficiar de um tablet, mas eu fiz essa forcinha aqui para poder trazer essa experiência de uso para vocês. Eu quero dividir essa experiência aqui em algumas partes, porque eu sei que não é todo mundo que se encaixa no tipo de uso que eu tenho aqui, mas antes da gente de fato entrar nos pontos positivos e negativos dessa experiência, deixa eu só falar um pouco do tablet que eu escolhi para essa tarefa. Eu estou aqui com o Tab S8 Ultra, é um tablet gigante de 14.6 polegadas de tela Super AMOLED e o kit que eu recebi vem com a S Pen e a capa teclado. E é um hardware muito competente para rodar tudo que eu preciso quando o assunto é escrita, roteiros, enfim, essa parte mais administrativa aqui do meu trabalho. Esse equipamento foi enviado pela Samsung para poder fazer esse vídeo, mas lembrando que já tem o sucessor dele no mercado, que é o Tab S9 Ultra, assim como outros modelos também dessa geração, Tab S9, S9 Plus e também o Ultra, como eu comentei. Nesse vídeo aqui eu quis explorar um pouco mais desse lado de roteiros, escrita, porque editar um vídeo em um tablet ainda não é o ideal, ainda não tem um workflow muito bem definido quando a gente fala de edição profissional. Eu, particularmente, consegui editar vídeos para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, numa boa usando o CapCut. Mas quando a gente está falando de edição mais profissional, que a gente envolve inserts de nomes, né, esses inserts de lettering, cor, arquivos muito pesados da câmera, esse tipo de tarefa ainda não é tão otimizado, ainda não é tão bem definido quando a gente fala de um tablet Android. O iPadOS já vem trazendo coisas interessantes, a Samsung também vem trabalhando muito bem com desenvolvedores de aplicativo, que é o caso do LumaFusion, mas por enquanto eu ainda acho que não dá para substituir uma máquina de edição num tablet. Então eu não vou comentar muito sobre isso aqui, porque acabou que não foi esse uso que eu tive nessa última semana usando o Tab S8 Ultra. E ó, tem o link para o Tab S8 Ultra aqui na descrição e comprando por lá vocês nos ajudam muito a trazer mais e mais vídeos aqui no canal. Aproveita, se inscreve no canal se estiver gostando desse vídeo e vamos lá falar um pouco mais de como foi essa experiência usando um Tab S8 Ultra para a parte de escritório, para a parte de escrita. Quando eu paro para pensar sobre o meu trabalho de escrita de roteiros, eu tenho que levar em consideração duas coisas muito importantes. A primeira delas é a facilidade de escrever o roteiro, o texto que eu quero definir naquele dia, né? Ter uma ideia bem estruturada e fazer com que esse trabalho flua de uma forma muito simples e sem entraves também. Então, nesse sentido, o Tab S8 Ultra foi excelente porque
eu tive a possibilidade de usar ele com a capa teclado. Se eu tivesse só o tablet com a S Pen, eu acho que eu ficaria um pouco limitado nessa parte de escrita e assim, sendo sincero aqui com vocês, eu me sinto muito mais produtivo usando o teclado para essa parte de roteiro, para essa parte de escrita. Usar a S Pen é sensacional para alguns quesitos, para alguns cenários de uso. Por exemplo, fazer notas, trabalhos criativos, né, onde eu tenho ali a possibilidade de editar fotos e tudo mais. Mas quando a gente está falando de escrita de texto, não tem nada que substitua ainda para mim uma capa teclado nesse caso aqui, ou um teclado Bluetooth e mouse. O grande diferencial do Tab S8 Ultra no final das contas é que ele tem esse kit super completo e o teclado funciona muito bem. Esse teclado aqui é melhor do que alguns teclados de notebooks mais básicos, para você ter uma ideia. O traveling, ou seja, a distância que a tecla se desloca na hora que você está digitando é muito boa e, cara, assim, sendo sincero, tá? Não vi tanta diferença assim entre essa capa teclado e teclados de notebooks mais básicos. É claro que se a gente sobe um pouco o nível de construção de alguns notebooks, a gente vai conseguir uma experiência de digitação melhor, mas o Tab S8 Ultra foi, olha, sensacional. Eu me lembro de ter pego o iPad de 2018 com essa capa teclado também, né, que tem essa possibilidade, e o teclado era meio sofrido assim. Nesse Tab S8 Ultra aqui, olha, a experiência foi bem bacana, foi bem próxima do que a gente encontra em um notebook. Isso é fantástico, porque no final das contas ainda é um tablet. Como eu comentei brevemente, a S Pen é muito interessante, ela tem recursos muito legais, mas para essa parte de escrita de roteiro, eu não sei se é a melhor experiência. É muito legal pegar a S Pen e fazer uma edição de foto no Lightroom, por exemplo, ou até mesmo edição de vídeos no CapCut, porque ela facilita, ela abre algumas possibilidades quando a gente está falando de atalhos e de recursos para você navegar numa timeline, ou recursos para você puxar um seletor de cores, alguma coisa assim no Lightroom, por exemplo, mas eu acabo vendo ela como um grande aliado para os criativos, e não necessariamente para quem escreve texto. A S Pen é fantástica, é um hardware muito interessante. Inclusive tem um negócio muito legal de usar ela, que ela faz um barulhinho tipo de lápis no papel quando você está escrevendo, isso é bem bacana. Assim, não faz uma grande diferença, mas é um negócio bem legal. Ela tem sensores de pressão, ela é rápida, ela tem o botão para você apagar ali de uma forma rápida, né, ou mudar de ferramentas ali dependendo do aplicativo de forma rápida. Então é uma experiência muito legal. Mas voltando aqui para a parte de escrita de roteiros, eu não sei se ela é o grande diferencial. A capa teclado acaba sendo o maior diferencial, então eu deixei ela ali sempre para poder ser usada e tudo mais, mas não usando ela especificamente para escrever, se é que vocês me entendem. Outra coisa que eu tenho que comentar é o fato da portabilidade que um tablet te oferece. Quando a gente está num computador, que ele precisa de um monitor e tudo mais, é muito mais difícil a gente levar de um lado para o outro, e o caso do tablet funciona muito como um notebook. É exatamente a mesma experiência, ter um notebook e ter o tablet para essa parte de escrita. A tela de 14.6 polegadas em Dynamic AMOLED é incrível, brilho muito forte, resolução, definição, então assim, em termos de audiovisual, né, a parte tanto de áudio quanto de visor é excelente. É uma experiência muito legal usar esse tablet e é engraçado que ele se compara a notebooks tipo topo de linha, e inclusive ele passa com facilidade a acurácia e a definição de cores de notebooks mais de entrada, ou notebooks intermediários. Essa tela é fantástica e foi de fato uma grande aliada aqui nessa usabilidade nos últimos dias. Mas eu tô comentando sobre o hardware, tô comentando mais sobre como é essa experiência com o equipamento, mas eu também preciso falar do sistema. Olha, o Android para tablets ainda não é a melhor experiência, mas o trabalho que a Samsung fez trazendo recursos e funções para esse equipamento pode te trazer uma experiência bem próxima do que você tem de um computador. O fato de ele abrir o Samsung DeX assim que eu conecto o teclado é fantástico. Nas configurações do tablet você pode mexer ali para entrar ou não no modo automático do DeX, mas essa interface que lembra muito uma interface desktop faz toda a diferença. A gente usa aqui no Podia Ser E-mail, no Escolha Segura como um todo, o Notion, que é um aplicativo que já tem a sua versão para Android e funciona muito bem. O Notion é baseado na web, você precisa estar conectado para ter acesso a alguns recursos, mas ele também funciona de forma offline.
Tendo o Notion ou qualquer outro aplicativo de escrita que funcione dessa forma, né, que tem um aplicativo para Android, o tablet oferece uma experiência muito legal, porque isso está mais atrelado em como você tem o software vinculado ao hardware e não necessariamente o que o hardware consegue entregar de poder de processamento. Porque no final das contas, texto não exige muito processamento de um hardware, né? Texto é um negócio mais simples que um hardware consegue fazer. Nesse sentido, com o Tab S8 Ultra, Notion e Google Chrome para algumas abas de pesquisa e pesquisa de roteiro mesmo, funciona super bem. Por várias vezes eu tive a mesma experiência que eu tenho no computador nesse tablet, ou seja, Notion aberto ali numa parte da tela e o Google Chrome numa outra parte da tela para fazer algumas pesquisas rápidas e assim, funciona super fluido, não tive engasgo nenhum, não tive nenhum tipo de travamento nesse tipo de trabalho. Então, resumindo toda a minha experiência aqui, eu conseguiria usar o Tab S8 Ultra no meu dia a dia de trabalho? Como eu falei com vocês, não totalmente, porque eu preciso de uma máquina potente o suficiente para poder fazer edição de vídeos aqui no canal. Mas quando eu estou pensando em algum trabalho como escrita de roteiros, edição de fotos, consumo de conteúdo audiovisual, ele se encaixa muito bem. Toda essa linha de dispositivos da Samsung, eu acho que se encaixa muito bem no dia a dia de profissionais como jornalistas, como redatores, como é o meu caso, profissionais que usam ferramentas online, tipo Google Docs, ou planilhas, ou enfim, essas ferramentas que precisam só da web para funcionar. Então eu acho que sim, dá para substituir um computador pelo um tablet nesse cenário. É claro que se você for um programador, você vai ter necessidades diferentes das pessoas que eu comentei aqui. Se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, bem provável também que nenhum dos softwares que você use de forma profissional vão ter a funcionalidade, vão ter a capacidade de rodar em um tablet desse jeito. Mas pensando nos profissionais, como eu comentei, de escrita de textos, edição de fotos, fotógrafos, por exemplo, que podem facilmente conectar a câmera, fazer o download de fotos, editar ali no tablet mesmo com a S Pen, vão tirar uma vantagem também desse hardware, né, desse equipamento. Então esse aqui é o meu relato, um pouco de como foi passar uma semana usando o Tab S8 Ultra para trabalhar. Lembrando que lá no Escolha Segura o Dante já fez um review completo sobre o Tab S8 Ultra e a gente também já publicou um vídeo aqui no Podia Ser um E-mail do Dante usando esse tablet para uma viagem de trabalho que ele fez recentemente. Então eu vou deixar o link de tudo aqui para você na descrição, dá uma olhada nesses conteúdos também e, claro, se você quiser comprar o seu Tab S8 Ultra ou qualquer outro tablet Samsung da linha Galaxy, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixem like, verifiquem se vocês já estão inscritos, porque isso nos ajuda pra caramba. Um grande abraço pra vocês, eu sou o André, até a próxima. Tchau, tchau!